Makuseasubilhain, Oito Inara Sateremové. Olá pessoal, eu sou Inara do povo Sateremové. Estou aqui para falar sobre as mudanças climáticas, que é uma das nossas problemáticas nos dias atuais. Na quarta aula do curso, vamos conhecer o REDD+, que é uma estratégia de combate à crise climática, que envolve a redução de emissões de carbono. REDD+ significa redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. O símbolo mais inclui as ações adicionais como a conservação das florestas e o manejo florestal sustentável. Este programa foi criado pelas Nações Unidas para oferecer incentivos financeiros aos países em desenvolvimento que conseguem reduzir suas emissões de gases de efeito estufa ao evitar o desmatamento e a degradação das florestas. Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Rio 92 ou Eco 92, foi realizada no Rio de Janeiro. Durante essa conferência, foi adotada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que estabeleceu um marco de cooperação internacional para combater as mudanças climáticas. Todos os anos, desde 1994, as conferências da Convenção Quadro, ou COPs, reúnem os países membros para a definição de rumos da política ambiental. O mecanismo de REDD foi introduzido em 2005 na COP11, em Montreal, ganhando relevância na COP13, em 2007, com o Plano de Ação de Bali. Esse plano estabeleceu as bases metodológicas e os princípios para a implementação do REDD+. Desde então, várias COPs definiram diretrizes e modalidades para guiar a implementação do REDD. Para falar melhor sobre os componentes do REDD+, vamos ouvir o Vitor Salviati. Ele é biólogo e trabalha na Fundação Amazônia Sustentável. Em linhas gerais, como podemos definir e explicar o REDD+? O REDD+, é um mecanismo desenvolvido pela Conferência das Partes da ONU, que toca essa concertação global sobre o clima, que faz com que a gente remunere aqueles projetos, organizações, nações que têm projetos de proteção florestal ou de reflorestamento para capturar o gás carbônico da atmosfera e aprisionar como carbono orgânico em árvores. Quais os componentes do REDD+? Projetos e programas de REDD, eles têm alguns componentes específicos, como a proteção das florestas, ou seja, eu conservo aquela floresta intacta ou manejada. Eu posso fazer o manejo dessa floresta aumentando o estoque de carbono, fazendo um incremento desse estoque. Eu posso proteger a floresta também para que eu tenha outros ganhos da sociobiodiversidade, como a bioeconomia e aí também o estoque de carbono. Eu posso reflorestar, restaurar ou recuperar aquela floresta, também capturando o carbono, principalmente em áreas degradadas, e eu posso fazer o aflorestamento, que é trazer a floresta de novo à vida por meio de outras espécies que não sejam aquelas específicas nativas da região. Tudo isso colabora com a captura do carbono ou sequestro para que eu tire da atmosfera aquele carbono e coloque ele fixado como carbono orgânico, como floresta, como madeira, como árvore. Quais os requisitos do REDD+, de acordo com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima? Dentro dessa dinâmica global liderada pela ONU, quando uma nação vai submeter algum projeto, alguma iniciativa de REDD, ela tem que seguir alguns parâmetros. Basicamente, ele tem que apresentar os marcos legais responsáveis para dar diretriz e arcabouço para aquelas atividades de REDD, basicamente garantia que vai ter consulta livre e prévia informada, a garantia que povos indígenas, populações tradicionais serão ouvidas em projetos, garantia em que todo o recurso seja reinvestido para que aquela floresta continue crescendo e saudável. A outra coisa que o governo precisa se comprometer, o governo nacional precisa se comprometer aos índices e aos níveis de desmatamento, chamado FREL, onde você tem um nível de referência para aquele desmatamento, então cálculos bastante rebuscados e sofisticados, demonstrando que o desmatamento está num nível, e aí você tem várias atividades que vai fazer esse desmatamento diminuir a cada 2, 3, 5 anos, e obviamente as salvaguardas, ou seja, garantir por meio do mecanismo chamado Salvaguardas de Cancún e outros mecanismos internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho 169, que as populações sejam escutadas, ouvidas e consideradas num processo de consulta pública livre, prévia e informada. Os desafios e críticas ao REDD+, sob a UNFCCC, são variados e abrangem várias áreas, desde a governança até questões técnicas e financeiras. Alguns deles são
A coordenação entre diferentes níveis de governo e entre agências governamentais muitas vezes apresenta desafios significativos. Há uma preocupação sobre como garantir que os benefícios financeiros e não financeiros do RED+, cheguem às comunidades locais e indígenas. É crucial garantir que as reduções nas emissões não sejam eventualmente revertidas por outras ações. Além disso, há a questão do deslocamento, onde as ações de redução de emissões em uma área podem ser compensadas por aumentos em outras áreas. Os processos do RED+, exigem dados precisos e confiáveis, e a capacidade técnica para coletar e analisar esses dados é frequentemente limitada em muitos países em desenvolvimento. Financiamento sustentável é uma preocupação crítica. A continuidade e eficácia das iniciativas de RED+, dependem da disponibilidade constante de recursos financeiros. O Fundo Verde para o Clima, em inglês Green Climate Fund, foi estabelecido pelas Nações Unidas em 2010. O objetivo é apoiar financeiramente países em desenvolvimento na realização de projetos e programas que visem a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O Brasil foi o primeiro país a receber recursos do Fundo Verde pelo Clima, relativos a pagamentos por resultados de RED+. O projeto piloto de pagamentos por resultados de RED+ no Brasil, aprovado pelo Fundo em 2019, prevê o pagamento por serviços ambientais pela conservação e recuperação da vegetação nativa na Amazônia, além do fortalecimento da estratégia e governança de RED+ no país. O valor aprovado para esse projeto foi de 96,4 milhões de dólares, com uma duração de 6 anos, de 2020 a 2026. Este projeto inclui modalidades como incentivos à pequena propriedade rural, apoio a associações de povos indígenas e comunidades tradicionais e desenvolvimento de ações inovadoras para políticas públicas de conservação. Chegamos ao fim do 4º episódio. Antes de terminar, deixo aqui algumas perguntas para pensarmos sobre as lições de hoje. Como sua percepção de entendimento sobre o RED+ mudaram após assistir a este episódio? Existem aspectos do programa que foram esclarecidos ou que ainda geram dúvidas? Como você percebe o envolvimento atual da comunidade na governança e nas decisões relacionadas ao RED+? E o que poderia ser feito para aumentar a inclusão e a voz dos membros da comunidade nas estratégias futuras? Sucesso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. O curso RED+, Amazônia e Povos Tradicionais é uma realização da Fundação Amazônia Sustentável. A iniciativa conta com financiamento da Mitsubishi Corporation Foundation for the Americas.